Fala aí, Leonardo, beleza, meu amigo? Vamos lá, uma CR-V, uma EXL ano 2012 ou uma Sorrento no mesmo ano ali, enfim. Vamos bater um papo a respeito? São duas boas opções, tá? E a Sorrento 2.4, esse motor, será que presta, não presta, dá problema, não dá? Vamos falar a respeito, falar um pouquinho também da V6, da 3.5, enfim, só carro pesado, né? Carro imponente. Vamos começar pela CR-V, depois eu parto para a Sorrento, beleza? Começando pela CR-V, tá? Uma SUV grande, confortável, espaçosa, que tem um motor extremamente confiável, tá? Não tem muita potência, até mesmo pelo peso do carro. Algumas pessoas reclamam um pouquinho de falta de potência, porém tem muito conforto e muita confiabilidade. Um motor com corrente de comando já muito conhecido, tá? São 155 cavalos com 19,4 de torque. Quando as pessoas às vezes reclamam um pouquinho da potência, é justamente pelo peso do carro, tá? Você pega uma XL, vai beirar ali 1.600 quilos. Então, se você, por exemplo, estiver na estrada, né, com 5 passageiros dentro do carro, mais a bagagem, você está chegando próximo a 2 toneladas. Então, realmente, é um motor pequeno, digamos assim, tá? Para o peso do carro, mas que também leva de boa. Assim, a maioria dos donos, dos proprietários, amam, e é muito comum você ver às vezes uma pessoa até com um poder aquisitivo muito bom, tá? Um poder aquisitivo maior, com uma CR-V 2012, 2014, 2015 e que não troca. Teria até a possibilidade, né? A parte financeira permite essa troca, mas o proprietário acaba não trocando porque gosta muito do carro, tá? O espaço interno realmente chama atenção junto com o seu conforto. Em relação à estrada, onde ela sofre um pouco mais por causa do peso, tem um botão também no câmbio, tá? Ela tem um câmbio automático de 5 marchas. Ele tem um botão ali que é o botão D3, onde você reduz a marcha para a terceira marcha e ela fica. Então, na hora de uma ultrapassagem, em subida de serra, esse botão auxilia bastante nesse caso, tá bom? A parte interna, muito bem feita, tá? Um acabamento muito legal, muito ok para o ano do carro, tá? Estamos falando de um carro 2012, alguns detalhes imitando madeira, já tem uma multimídia de 7 polegadas, volante revestido em couro, o próprio banco também, tá? Ele é revestido em couro, enfim, tem todos os requintes que precisam de um carro mais premium, digamos assim, pelo ano que ela tem também, tá? Controle de estabilidade, controle de tração, os airbags, como eu falei, completos, enfim, é um carro bastante seguro também. O peso é um problema na hora de comprar um seminovo, tá? Isso também vai acontecer lá no Sorrento, mas daqui a pouco eu falo do Sorrento também. Por quê? Você está vendo um carro que já tem 12 anos de uso, né? 13 anos de uso, então é um carro que já, sabe, já andou bastante, já sofreu alguns desgastes. Desgastes em bandeja, desgastes em amortecedores, enfim, o coxim, né, que é muito comum também dar um certo problema depois de algum tempo, depois de alguma quilometragem. Então, talvez essa manutenção estoure na sua mão. É importante, nos dois casos, tá? Tanto da CR-V como da Sorrento, você procurar um Car Hunter, tá? Por quê? Não basta apenas um laudo cautelar. Se esse laudo cautelar for só para ver estrutura, ele vai olhar ali longarinas, enfim, pintura, essa parte estrutural do carro, mas não vai olhar a parte mecânica. Então, de repente, é mais interessante você procurar um Car Hunter para olhar essa parte mecânica também, para ver como está esse carro. Se foi feito, por exemplo, no caso da 4x4, se foi feita a manutenção no diferencial, se foi feita a manutenção no óleo do câmbio, se as bandejas, amortecedores estão íntegros, né? Se estão de acordo com o ano do carro, para você não ter que fazer essa manutenção assim que você comprar o carro, tá? Então, não enxergue a contratação de um Car Hunter como uma despesa, que não é, tá? Na verdade, é uma segurança para você. E em relação ao carro, é um carro excelente, tá? Tem uma chancela Honda, tem durabilidade, tem confiabilidade, tem conforto, porém, como eu falei, a motorização um pouco baixa para o peso do carro. Os 155 cavalos no Civic, por exemplo, ele leva o Civic de uma forma. Na CR-V, ele vai levar um pouco mais cansado pelo peso do carro, mas para mim, tá, cara, assim, é excelente. É um carro excelente em todos os aspectos, de segurança, de conforto, de confiabilidade, enfim, de todos os aspectos que você pensar, é um carro muito bom. Porém, não é barato, tá? Em torno de 75, 80 mil, varia muito, tá? Isso aí
como por ser um carro mais antigo, digamos assim, um carro com mais de 10 anos, você vai pagar um pouco mais caro nos carros mais bem cuidados, né, com manutenções em dia e com uma quilometragem um pouco mais baixa, é normal também, tá? Se você começar a olhar carro, de repente você achou uma de 75, mais ou menos, e uma de 80, pô, top, inteira, bem cuidada, melhor comprar de 80 para você ter um pouco mais de segurança e é um belíssimo carro. Agora, para confundir de vez a sua cabeça, tá? Vamos falar da Sorrento, começando pela 2.4. São 174 cavalos com 23 de torque. Tá vendo? Em relação à cavalagem, ela é mais esperta, digamos assim, do que a CR-V. Também é um carro muito pesado também. Então, tudo aquilo que eu falei em relação a um Car Hunter também vai se encaixar aqui na Sorrento, tá? Principalmente na 2.4 por causa do motor, mas daqui a pouco eu falo sobre o motor, tá bom? É um carro com muito conforto interno também, sabe? Muito espaço, um carro bem feito, um carro bonito. Quando a gente pensa na 3.5, então, caramba, muitos acessórios e bem mais completa do que a 2.4, tá? Em relação a acessórios também. Mas a 2.4 chama atenção, por quê? Ela tem um valor baixo no mercado, né? Você consegue encontrar uma 2012 por 65 mil, por 70 mil, um carro imponente, um carro que nem parece, né, ser 2012, um carro que realmente chama atenção. Uma SUV grande, com suspensão traseira independente, cara, ela tem muita estabilidade, ela é muito grande, mas quando você pega a estrada com a Sorrento, ela tem muita estabilidade, muito chão, é um carro prazeroso de andar, tá? Sofre, como eu falei, sofre muito menos na estrada na hora de uma ultrapassagem, na hora de você subir uma serra. Tem um câmbio também muito confiável, só que de 6 marchas, ela tem essa vantagem também em relação à CR-V, tá? Então, quando a gente pensa na 2.4, ela tem uma certa vantagem em relação ao preço, porque ela é mais barata, ela tem uma certa vantagem em relação à motorização, por ser um pouco mais forte, tá? Não perde em espaço interno, perde no porta-malas, tem um pouco menos do que a CR-V, mas também é grande pra caramba, tem espaço pra caramba, e isso você não vai sentir nenhum problema. Agora vamos pensar no motor, tá? Existem alguns relatos no Brasil desse motor, tá? Em alguns casos, tá? Algumas pessoas defendem que é um lote, outras pessoas defendem que isso nem é verdade, digamos assim, tá? Que isso só aconteceu no exterior, como diz a Kia, e que foram coincidências de alguns motores fundirem, né, no Brasil. Mas enfim, o que diz aí esses relatos? Se você pesquisar no Google, você vai achar que um lote, né, teoricamente, ele teve um problema de falta de lubrificação, levando esse motor a fundir. Alguns proprietários conseguiram a tempo, né, abrir por baixo ali, trocar as bronzinas, colocarem uma bronzina mais moderna, né, mais resistente. Outros não tiveram essa sorte, realmente tiveram que fazer esse motor. Alguns mecânicos defendem que esse problema, quando vem acontecer, ele acontece no máximo até 70 mil quilômetros. Outros mecânicos já defendem que é no máximo até 100 mil quilômetros, que após essa quilometragem, se não aconteceu, não vai acontecer mais. Como você está olhando um carro de 12 anos atrás, provavelmente já passou de 100 mil quilômetros, então, enfim, já não, teoricamente, tá, já não correria mais esse risco. Oficialmente, aqui ela fala que esse problema de falta de lubrificação aconteceu no motor 2.4 GDI, que só teve lá fora, tá? Não veio para o Brasil. O GDI não veio para o Brasil nessa época da Sorrento. Então, não é verdade, entre aspas, né, essa falta de lubrificação, que isso seria só um boato, porém é um caso a se pensar. E mais uma vez eu falo, a importância de um Car Hunter ou de um bom mecânico na hora de comprar, principalmente a Sorrento, para você comprar um carro sem problemas, né? Que já pensou, você paga mais barato um pouco, 60, 65 mil reais, mas de repente tem que desembolsar 10, 15 mil para você resolver um problema no motor, não é muito agradável, tá? Isso acontece também no Optima, no Sonata, inclusive já fiz outro dia um vídeo sobre o Optima e citei sobre esse caso, tem que tomar uma certa precaução. Aí de repente você vai estar se perguntando, Carlos, mas você não compraria? Compraria, tá? Assim, com uma boa pré-compra, com uma boa pesquisa, olhando o motor por inteiro, olhando bandeja, suspensão, amortecedores, compraria. É um carro bom pra caramba, um carro gostoso de andar, só que tem essa questão que tem que tomar cuidado, tá? Se você não quiser esse problema, você pode pensar na 3.5, na V6. Aí anda pra caramba, tá? São 278 cavalos, com 34,2 de torque. Assim, é um foguete, é mais completa, é mais bonita, é mais confortável, enfim, cara, é um carro fabuloso, tá? Só que tem um pequeno problema, né? Você tem que comprar um posto de gasolina também, porque bebe pra caramba.
Se a gente pegar a Sorrento 2.4, ela vai fazer em média entre 6 e 7 quilômetros com 1 litro de gasolina na cidade. Na estrada, 8, 9, com muito boa vontade, talvez um 10. É um carro que tem um consumo alto, tá? Normal, entre aspas, para o peso do carro. A própria CR-V também tem um consumo alto, mas ela é mais condizente com a realidade. Em torno de 8 km com 1 litro de gasolina na cidade, em torno de 12 com gasolina na estrada. Tá vendo? A CR-V é um pouco mais econômica. A Sorrento já bebe um pouco mais. Quando a gente pensa na 3.5 na V6, esse consumo ainda piora um pouco. Vai ficar entre 5 ali e 6 com gasolina, claro, né, na cidade. Na estrada, 8, talvez, sei lá, talvez um 9 com muito boa vontade. Então, assim, é um carro fabuloso, a 3.5, a V6, porém com um consumo bem elevado. Aí você tem que levar isso em conta. Cara, me agrada muito a Sorrento, tá? Assim, é um carro que eu gosto muito, mas gosto mesmo, cara, é bom de andar, enfim, é espaçoso, é bonito, como eu falei, assim, você pega um carro 2012, parece que ele é 2020, sei lá, assim, sabe? Ele tem ele envelheceu bem, envelheceu muito bem. Porém, a confiabilidade, a segurança e a manutenção do CR-V me agrada mais, tá? Então, se eu fosse pensar em custo-benefício, muito provavelmente eu iria de CR-V EXL completa 4x4 2012. Eu acho que se você conseguir comprar um carro desse pouco rodado, mas quando eu falo pouco rodado, é em torno de 100 mil quilômetros, tá? 100, 120, que é o normal para esse ano, tá bom? As pessoas também querem achar um carro 2012 com 20 mil quilômetros rodados, e não é por aí, tá? Então, como o carro tem 12 anos, se você achar um carro desse com 100 mil, 120, 140 mil quilômetros rodados, é uma quilometragem ok para o ano do carro e é um motor que aguenta muito, tá? Se bem cuidado, ela vai rodar aí 500 mil quilômetros sem você ter problemas. Claro, repito, tá? Tem que olhar a parte dos dois carros, tá? A parte de óleo do câmbio, se for 4x4, óleo do diferencial. No caso da CR-V, a cada 40 mil tem que fazer regulagem de válvulas. Muitas pessoas não fazem, né? Depois ficam reclamando do consumo, reclamando do desempenho, mas inclusive isso está no manual. A cada 40 mil você faz essa regulagem. Cuidando direitinho, nos dois casos, tá? Tanto da CR-V como da Sorento, se tiver inteira, bem cuidada, você vai ter um bom carro na mão, mas eu particularmente iria de CR-V, beleza? Valeu, meu amigo, boa sorte, tá? Fica com Deus, tchau, tchau.